Você já se perguntou como eram as guerras na época medieval, quando batalhas eram travadas em terrenos íngremes, sob chuva, lama e frio intenso, usando armas que hoje parecem saídas de livros de fantasia? Imagine estar diante de centenas ou até milhares de guerreiros avançando em sua direção. O som dos escudos se chocando, o assobio das flechas cortando o céu e o estrondo dos cavalos galopando faziam parte de uma realidade muito mais brutal do que a maioria dos filmes consegue mostrar. Mas a verdade é que as guerras medievais e as invasões vikings eram muito diferentes daquilo que normalmente imaginamos. Nem todos os soldados possuíam espadas. Muitos guerreiros morriam dias depois da batalha por causa de infecções. E algumas armas eram tão assustadoras que seus efeitos permanecem impressionantes até hoje. Os vikings, por exemplo, não eram apenas saqueadores sanguinários. Eles eram navegadores extraordinários, exploradores que cruzaram oceanos desconhecidos e chegaram a terras distantes séculos antes de muitos outros povos. Já os cavaleiros medievais, frequentemente retratados como guerreiros lentos e pesados, eram muito mais ágeis e preparados do que a maioria das pessoas imagina. Os soldados tinham mais medo da noite do que da batalha. Por mais estranho que pareça, muitos exércitos evitavam lutar à noite. Sem iluminação adequada, era quase impossível distinguir aliados de inimigos. O medo era constante. Qualquer som vindo da escuridão podia significar um ataque surpresa. A lama podia decidir uma guerra inteira. Muitas batalhas foram vencidas não pela habilidade dos soldados, mas pelas condições do terreno. Em diversas ocasiões, cavalos ficaram presos na lama, arqueiros perderam mobilidade e exércitos inteiros tiveram sua formação destruída. Na famosa Battle of Agincourt, o terreno encharcado foi um dos fatores que contribuíram para a derrota dos cavaleiros franceses. As misteriosas bolas de fogo que aterrorizavam os mares medievais. Se você acha que armas incendiárias são uma invenção moderna, prepare-se para uma surpresa. Séculos antes da pólvora dominar os campos de batalha, exércitos já utilizavam armas capazes de espalhar fogo, pânico e destruição em larga escala. Entre todas elas, nenhuma era mais temida do que o lendário fogo grego. Imagine estar a bordo de um navio em pleno mar. O combate começa e, de repente, uma embarcação inimiga se aproxima. Então algo estranho acontece. Uma espécie de líquido em chamas é lançado na direção da sua frota. Ao atingir a água, em vez de apagar, o fogo continua queimando. Pior ainda, as chamas se espalham pela superfície do mar. O pânico tomava conta das tripulações. Muitos marinheiros preferiam saltar na água para escapar do incêndio, apenas para descobrir que a própria água também estava em chamas. À medida que conhecemos essas histórias, percebemos como as guerras antigas eram muito diferentes das guerras modernas. Naquela época, batalhas eram travadas cara a cara, com espadas, escudos, arqueiros e estratégias que dependiam diretamente da coragem e da resistência dos soldados. Hoje, a tecnologia domina os campos de batalha, permitindo ataques a grandes distâncias e mudando completamente a forma de guerrear. Mas existe algo que nunca mudou: o custo humano da guerra. Independentemente da época, toda batalha deixa marcas, muda destinos e transforma a história. E talvez seja justamente por isso que estudar o passado seja tão importante, para compreender não apenas como nossos antepassados lutavam, mas também o valor da paz que muitas vezes damos como garantida. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.